Olá, eu sou Glauber Aruna, diácono da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, e essa será a nossa mais nova playlist, intitulada Christian Drawing. E no Christian Drawing de hoje, nós vamos saber quem somos e de onde viemos. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho do missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Suas origens mais remotas encontram-se nas reformas protestantes suíça e escocesa, no século XVI, lideradas por personagens como Ulrich Zwingli, João Calvino e João Knox. O nome Igreja Presbiteriana vem da maneira como a igreja é administrada, ou seja, através de presbíteros eleitos pelas comunidades locais. Essas comunidades são governadas por um conselho de presbíteros e estes oficiais também integram concílios superiores da igreja, que são os presbitérios, os sínodos e o Supremo Concílio. Quanto à sua teologia, a Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira do pensamento do reformador João Calvino e das notáveis formulações confessionais, elaboradas pelos reformados dos séculos XVI e XVII, que são as confissões de fé e catecismos. Dentre estas se destacam os documentos elaborados pela Assembleia de Westminster, reunida em Londres na década de 1640. A Confissão de Fé de Westminster, bem como os seus Catecismo Maior e Breve, são adotados oficialmente pela IPB como seus símbolos de fé ou padrões doutrinários. Quanto ao culto, as igrejas presbiterianas procuram obedecer o chamado princípio regulador. Isso significa que o culto deve ater-se às normas contidas na Escritura, não sendo aceitas as práticas proibidas ou não sancionadas explicitamente pela mesma. O culto presbiteriano caracteriza-se por sua ênfase teocêntrica, a centralidade de Deus triuno, simplicidade, reverência e inódia com conteúdo bíblico e pregação expositiva. Reformados. O que são os reformados? O presbiterianismo derivou da Reforma Protestante do século XVI. Pouco depois que o protestantismo começou na Alemanha, sob a liderança de Martinho Lutero, surgiu uma segunda manifestação do mesmo no cantão de Zurique, na Suíça, sob a direção de outro ex-sacerdote, Ulrich Zwingli. Para distinguir-se da Reforma Alemã, esse novo movimento ficou conhecido como Segunda Reforma ou Reforma Suíça. O entendimento de que a Reforma Suíça foi mais profunda em sua ruptura com a Igreja medieval e em seu retorno às Escrituras fez com que recebesse o nome do movimento reformado e seus simpatizantes ficassem conhecidos simplesmente como reformados. Inicialmente, o movimento reformado esteve mais ligado à pessoa de Zwingli. Porém, com a morte prematura dele, o movimento veio associar-se com seu maior teólogo e articulador, o francês João Calvino. A propósito, os protestantes, fossem eles luteranos ou reformados, só passaram a ter essa designação a partir da Dieta de Spira, em 1529. Portanto, o movimento reformado é o ramo do protestantismo que surgiu na Suíça no século XVI, tendo como líderes originais Ulrich Zwingli em Zurique e João Calvino em Genebra. Esse movimento veio a caracterizar-se por certas concepções teológicas e reformas de organização eclesiástica, que o distinguiram de outros grupos protestantes, luteranos, anabatistas e anglicanos. A tradição reformada foi preservada e desenvolvida pelos sucessores imediatos e mais remotos dos líderes iniciais, tais como João Henrique Bullinger, Teodoro Beza, os puritanos ingleses e outros. Até hoje, as igrejas ligadas a essa tradição no continente europeu são conhecidas como igrejas reformadas, da Suíça, França, Holanda, Hungria, Romênia e outros países. Porém, o termo reformado
é mais que a designação de uma tradição teológica ou eclesiástica. É um conceito abrangente que inclui todo o modo de encarar a vida e o mundo a partir de uma série de pressupostos, dentre os quais se destaca a soberania de Deus. E quem são os calvinistas? O calvinismo, como o nome indica, é o sistema de teologia elaborado pelo mais articulado e profundo dentre os reformadores, São Calvino. Esse sistema, contido especialmente na obra magna de Calvino, a instituição da religião cristã, ou Institutus, resulta de uma interpretação cuidadosa e sistemática das Escrituras, e tem como um de seus principais fundamentos a noção da absoluta soberania de Deus como Criador, Preservador e Redentor. O calvinismo não é somente um conjunto de doutrinas, mas inclui concepções específicas a respeito do culto, da liturgia, do ministério, da evangelização e do governo da Igreja. Normalmente, todos os reformados deveriam ser calvinistas, mas isso nem sempre ocorre na prática. Muitos herdeiros de Calvino, embora se considerem reformados, não mais se designam ou podem ser designados como calvinistas, por terem abandonado certas convicções e princípios básicos defendidos pelo reformador. Portanto, todo calvinista é reformado, mas nem sempre a recíproca é verdadeira. Quem são os presbiterianos? O termo presbiteriano foi adotado pelos reformadores nas Ilhas Britânicas, como Escócia, Inglaterra e Irlanda. Isso se deve ao contexto político-religioso em que o protestantismo foi introduzido naquela região, no qual a forma de governo da Igreja teve uma importância preponderante. Os reis ingleses e escoceses preferiam o sistema episcopal, ou seja, uma igreja governada por bispos e arcebispos, o que permitia maior controle da Igreja pelo Estado. Já o sistema presbiteriano, isto é, o governo da Igreja por presbíteros eleitos pela comunidade e reunidos em concílio, significa um governo mais democrático e autônomo em relação aos governos civis. Das Ilhas Britânicas, o presbiterianismo foi para os Estados Unidos, e dali para muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. Daí resulta outra distinção importante. Todo presbiteriano é, por definição, reformado e, em teoria, calvinista. Porém, nem todos os calvinistas são presbiterianos. Um bom exemplo é a Inglaterra dos séculos XVI e XVII. Quase todos os protestantes ingleses daquela época eram calvinistas, mas muitos deles não aceitavam o sistema de governo presbiteriano. Entre eles estavam os anglicanos e os congregacionais, além de outros grupos. Conclusão: ao dizermos que somos reformados, calvinistas e presbiterianos, ficam implícitos outros dois elementos igualmente importantes na nossa identidade, que nos lembra que não estamos sozinhos na caminhada. Somos cristãos e somos evangélicos. Se de um lado devemos valorizar a nossa herança, de outro lado não devemos nos tornar exclusivistas, lembrando que o corpo de Cristo é maior que o movimento ao qual estamos ligados. Esse foi o Christian Drawing de hoje. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscreva-se em nosso canal. Até o próximo vídeo.